Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do culto de oração nos lares. Nós temos ajuda hoje, começando pelo Eliseu, que vai fazer os pedidos hoje, né? Vai me ajudar na hora dos pedidos. Agora, os pedidos que você vai mandando aí, o Eliseu vai falar os pedidos que nós já temos prontos aqui. Mas durante a programação você vai escrevendo, digitando os seus pedidos aí. E no caso, a irmã Melanie vai anotando aqui os seus pedidos, tá bom? Ela está aqui acompanhando no Facebook para saber quais são os seus pedidos. A Elisua vai manipular hoje a câmera e o Elianai vai ver aqueles que estão participando conosco. Então você manda um alô, boa noite, aí ele anota o seu nome, tá bom? Você dá um like, dá alguma menção para que nós sabermos que você está participando hoje à noite conosco. E no caso, o programa que nós temos é um programa que ele começa aqui e termina na sua casa, que conclui-se na sua casa, tá bom? Com a oração aí no seu lar, você reunido com a sua família, ou mesmo que você esteja sozinho, tire um tempo para orar, tá certo? Tire um tempo para que você possa interceder por esses pedidos que serão apresentados, tanto já os que já vieram anteriormente aqui que a gente vem falando, quanto aqueles que vão estar sendo manifestados durante a programação, tá certo? Então nós vamos começar cantando, queremos falar hoje sobre o consolo, o conforto de Deus, e nós vamos continuar nos estudos sobre Neemias, um homem que buscou o Senhor em tempos difíceis, tá certo? É só puxar e tirar o volume completo. Ok, vamos lá. Então, vamos começar cantando, meus queridos irmãos, o hino 349, 349, 349. Eu gostaria de ver todos vocês cantando e participando conosco, 349, 349. A letra deste hino diz o seguinte: ó como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Ó não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó não temas, pois eu nunca te deixarei. Tá bom? Então, vamos cantar essa música que nos fala acerca da verdade das promessas do nosso Deus. 349, tá bom? Vamos lá? Todos juntos, 349. Oh, como é grande doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te sempre contigo pois porque bem seguro eu não te conduzirei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre tu és agora, depois que nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre
serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem nos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém? Agora vamos cantar o 339, 339. Ó, não consintas. 339. Achou? Bom. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, venho sem hesitação. Não consenti, não consenti em qualquer dor ou tristeza venho apagar teu amor. Oh, não temer, nunca serei. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgosto vierem trazer-te amor, esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consenti, não consenti em qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca serei. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consenti, não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca serei. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Amém? É uma coisa muito boa para nós lembrarmos que Cristo sempre está conosco. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1.
Diz assim a palavra de Deus, né? Se o irmão Edson estiver nos assistindo, a internet dele estiver ajudando, pediria que ele colocasse para nós Neemias capítulo 1, né? A fim de que nós possamos ter juntos uma visão desse capítulo. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o peito do rei. Eu gostaria de pedir à minha filha Lisua que aproxime a câmera para mim. Obrigado. Vamos fazer uma recapitulação do que nós já vimos. Nós estamos no tempo do reino da Pérsia, dos Medo-Persas, um império mundial, um império que tem, digamos assim, derrotou a Babilônia. E nós estamos no reinado de Artaxerxes, um rei persa que é agora o soberano caldeu, ou também caldeu, mas ele é da linhagem dos persas, perdão. Nesse tempo, a capital do império era Suzã, uma cidade persa. Já há algum tempo o povo de Deus, o povo de Israel, tinha voltado para Jerusalém sob a ordem de Ciro Grande, né? Chamado Ciro I, Ciro Grande. Então, nesse contexto, alguns que voltaram para Jerusalém, eles voltaram e estavam voltando porque não tiveram chance na cidadela de Suzã, muitos deles pobres, e os que ficaram lá,
que foram deixados pela Babilônia estavam em profunda pobreza e eram extremamente explorados. Muitas pessoas de Judá prosperaram no reino da Babilônia, prosperaram no reino dos Medo-Persas. Nós vemos, por exemplo, a história de Esté, que acontece num contexto também desse. Daniel foi uma pessoa que se destacou no tempo do próprio rei da Babilônia, inclusive ele está até o 3º ano de Ciro, é o que diz o livro de Daniel. E entre eles há um homem chamado Neemias. Um outro também é Esdras. Então há um homem chamado Neemias, e esse é o homem, é o personagem principal que nós estamos trabalhando. Há muitas coisas importantes para ver na vida de Neemias, mas eu gostaria de tomar o livro de Neemias e enfatizar como um líder, ele dá extrema importância para a oração. Como um líder, ele dá extrema importância para orar ao Senhor. E aqui nós queremos recapitular algumas coisas importantes que nós precisamos lembrar acerca de quem está recebendo a oração, ou quem está fazendo a oração. É claro que a soberania de Deus, é Deus quem determina a sua vontade, e muitas vezes, mesmo pessoas indignas, são ouvidas por Deus. Mas, via de regra, quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo do Senhor, quanto mais dedicado, mais a pessoa passa a entender a vontade de Deus, passa a entender os propósitos de Deus e passa a orar de acordo com a vontade de Deus. O que você precisa entender sobre oração? Que oração não é o meio que Deus colocou para Deus fazer a nossa vontade. Eu sei que tem muitas igrejas que ensinam que a oração dobra Deus. Desculpa, mas isso não é verdade. A oração não dobra Deus, a oração nos dobra. Porque Deus não vai fazer a nossa vontade, Ele vai fazer a vontade dEle. Agora, quando a nossa vontade se alinha com a vontade dEle, então nós somos muito mais bem-sucedidos nas nossas orações. Isso é, quando nós começamos a pensar como Deus, não como Deus Todo-Poderoso, mas com os princípios de Deus, a nossa oração tem a capacidade de haver muito mais respostas. Então, quando nós estamos procurando a glória de Deus, aquilo que Deus fala na sua palavra, e nós caminhamos para aquilo que é o prazer dEle, é a vontade dEle, então nós temos praticamente certeza que Ele vai nos atender. Porque nós estamos focando aquilo que é a vontade dEle. E aqui tem um homem que está olhando para isso. Eu gostaria de hoje lembrar que nossas orações não podem, elas têm que ter uma alta qualidade. A dos irmãos que estão na Ebenezer comigo já ouviram várias vezes essa expressão saída das minhas mensagens. E como eu estou num ambiente um pouco mais amplo, através dessa mídia, eu gostaria de lembrar a você que está me ouvindo que é muito importante o crente aprender a melhorar a qualidade das suas orações. A quantidade também é importante, porque as duas coisas devem crescer, quantidade e qualidade. Mas muitas vezes a qualidade das orações das pessoas são muito triviais. A maioria das pessoas ora pedindo bens materiais, coisas materiais para si mesmo, o que não está errado em si, mas as orações muitas vezes não passam disso. E eu gostaria de lembrar que aqui tem um homem que tem paixão pelo povo de Deus. E quando ele vai dobrar os joelhos dele, ele se coloca na presença de Deus. Ele tem exatamente uma preocupação com o povo de Deus. Como eu enfatizei semana passada, esse é um homem que tem uma posição estratégica no reino. Ele é copeiro, ele é um homem de confiança de Artaxerxes. Ele não é qualquer um. Ele é um ministro, vamos dizer aqui, se fôssemos contextualizar, um ministro de alta confiança do atual presidente.
Então aqui nós temos um homem que a vida do rei dependia da honestidade e dele também. Era um cargo arriscado? Era, mas era um cargo de confiança. Então o rei confiava no judeu para a sua segurança pessoal. Porque o copeiro do rei, o que ele fazia? Ele experimentava tudo antes do rei, para que caso alguém tentasse envenenar o rei, o rei não morreria, morreria o copeiro, né? Então era um cargo de alta confiança, mas de alto risco também. Mas era alguém que tinha que ser de confiança do rei, para que experimentasse e sofresse o dano, mas o rei confiasse que ele estava fazendo direitinho o serviço dele, não enganando o rei. Então isso é algo extremamente importante para nós entendermos. Mas Neemias, depois que sabe essa notícia, ele se dobra ao Senhor e ele faz uma oração. E essa oração é que nós precisamos entender. Antes de Neemias conseguir uma grande vitória, ele passa primeiro por um processo, que é o processo de esvaziamento na presença de Deus. Eu me lembro que quando era criança, nas nossas igrejas e ainda jovem, era muito comum ouvir os crentes falando em suas orações em perdão de pecados, em pedir perdão de pecados. Leandro Carnal, desculpa estar citando novamente ele, mas é porque de vez em quando eu estou olhando algumas coisas que ele é muito irônico com o Evangelho, e às vezes eu gosto de ouvir pessoas que são oponentes do Evangelho para entender o que eles estão pensando, para ter uma ideia de como combatê-los. Mas ele, ironicamente falando sobre como as pessoas têm adaptado o Evangelho para si, ele é irônico em dizer que o inferno está fechando as portas, porque ninguém mais acha que vai para o inferno. E de fato, essa consciência de culpa, essa consciência de uma vida que precisa melhorar diante de Deus, verdadeira, ela tem sumido. Porque hoje os crentes se acham no direito de muitas coisas com Deus. Então, a doutrina, a teologia da prosperidade foi um mal para a igreja, porque ela trouxe a ideia de direitos do homem. E isso não acontece, nós não temos direito nenhum. Tudo que nós recebemos não foi direito, foi graça de Deus. Não é? Tem um cântico que algumas pessoas cantam, que infelizmente o início da frase ela está errada. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Não, não é verdade. Né? Por exemplo, ele conquistou o nome que está acima de todo nome. Esse não é, ele não compartilha esse nome é dele. Entendeu? Ele não compartilha esse nome conosco. O nome é dele. A glória é dele. A exaltação do nome é dele. Então, esse é um dos direitos que Jesus conquistou na cruz. Então, só para você lembrar dessas coisas, tudo que nós recebemos pela graça de Deus, porque Deus bondosamente, graciosamente nos dá. Mas antes disso, nós precisamos entender quem nós somos. Então, algo que muitas vezes falta em muitos de nós é nos colocarmos na presença de Deus em confissão. E aqui tem um momento onde um homem faz essa confissão diante de Deus. Ele quer alcançar uma graça, uma dádiva de Deus, mas no entanto, ele coloca a sua vida diante de Deus. Diz que ele, aqui no versículo 4, que ele chorou, lamentou e jejuou durante alguns dias. Essa era uma forma também do judeu demonstrar humilhação diante de Deus. E há algumas coisas importantes nessa oração. Ele não está orando por si, ele está orando pelo povo de Deus. Mas ele lembra algumas coisas. Primeiro, uma oração eficiente é uma oração que ela lembra e ela é consciente de quem Deus é. Veja no início aqui da oração, diz: Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia
com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Há uma lembrança, a oração de Neemias começa lembrando quem Deus é. Quem é Deus? Neemias não começa pedindo, Senhor, eu gosto, não. É uma oração clara. Quem é Deus na vida dele? Ele reconhece quem é Deus. Lembra quando Jesus Cristo dá a oração sacerdotal, a oração chamada oração do Pai Nosso, né? Não é sacerdotal, a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Há uma glorificação ao nome de Deus, há um reconhecimento de quem é Deus. A glória é dada a Deus. Então nossas orações não é sobre nós. Quando nós nos apresentamos a Deus, devemos lembrar em oração quem Ele é. E quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você vê, você vai percebendo que os salmistas oram lembrando: Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Então há sempre uma lembrança dos oradores, dos adoradores de Deus, quando estão orando, de eles iniciam lembrando quem é o Senhor, quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é aquele a quem eles estão se dirigindo. Nós não podemos perder essa visão diante de quem nós estamos. Essa é o entendimento que você tem que ter. Eu não chego a Deus de qualquer jeito. Muitas vezes a imagem que alguns passam sobre Deus é que Deus está sentado num tronozinho aqui e você diz: olha, eu declaro, eu exijo isso de ti. Como algumas vezes eu já ouvi a expressão de colocar Deus na parede. Não. A expressão correta, a atitude de todos aqueles servos de Deus, é a atitude de alguém que está diante de um trono enorme e você está debruçado diante desse trono, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, é algo extremamente importante. Então, Neemias sabe quem é Deus. Ele olha para Deus, ele diz: o Senhor é grande e temível. E o Senhor guarda a aliança, mas o Senhor guarda a aliança, né, e a misericórdia daqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Ele faz uma observação de qualquer um, não. É daqueles que de fato estão buscando Deus, daqueles que de fato estão invocando o nome do Senhor, daqueles que estão procurando cumprir a sua palavra. E ele, Neemias, é um que pode dizer isso, com certeza. Então Neemias lembra de quem é Deus. Ele vai lembrar aqui, você não está percebendo muito bem, mas ele vai lembrar aqui sobre as promessas de Deus. Ele vai lembrar não só quem é Deus, mas o que Deus diz na sua palavra. Ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. E aqui há uma oração pelo povo de Deus. Mas essa expressão, atentos os ouvidos, é uma expressão que nós encontramos lá na oração de Salomão, quando ele inaugura aquele templo, e nós encontramos também isso na oração de Daniel. Então, tanto Salomão cita, como o profeta Daniel cita, e é possível que aqui Neemias já tenha conhecimento de alguns escritos de Daniel, é possível, não estou dizendo que ele tenha, mas é possível. Já tem mais ou menos mais de 10 anos aí, muito mais de 10 anos, essa questão, essa diferença para Daniel. Então é possível que ele tenha conhecimento dos escritos da oração de Daniel, e ele repete aqui essa expressão que foi dita lá pelo Senhor no capítulo 7 de 2 Crônicas: estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos, tá certo? Então ele lembra isso: o Senhor disse lá que estariam atentos. Ele lembra, e ele diz: Senhor, que os teus olhos, que agora nesse momento, na minha oração, aquilo que o Senhor falou lá atrás para Salomão seja uma realidade na minha vida. Então, uma oração eficiente é aquela que reconhece quem Deus é, mas é aquela que está alinhada com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu me lembro
que quando eu estava estudando aquele livro, As Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, e ele diz oração com o propósito de alcançar a piedade, ele dá o exemplo de George Miller. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de George Miller, mas George Miller foi um missionário que ele tem inúmeros exemplos na vida dele de resposta à oração. Era um missionário que foi considerado como um homem que Deus atendia. Ele orava e Deus atendia. Só para você ter uma ideia, eu vou repetir uma história que já foi repetida por muitas pessoas. Mas George Miller tomou um propósito que ele nunca iria pedir nada para as pessoas, levantar sustento pedindo, olha, estamos precisando disso. Ele tomou um propósito, e eu não estou dizendo que quem levanta, faz pedidos, faz campanhas está errado, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que George Miller chegou num ponto que ele disse que ele jamais faria campanha para levantar sustento. Ele conversaria com Deus. Ele levaria o pedido dele para Deus. Ele contaria as dificuldades, as necessidades deles para Deus. E ele seguiu à risca isso. Então, mas ele tomou o propósito de não sair divulgando suas necessidades. Conta-se que um certo dia George Miller ele criou um orfanato, e esse orfanato era sustentado por doações. E numa determinada manhã não havia comida para as crianças. Não havia pão. Não é? Eu não sei se a ordem vai estar certa dos alimentos, mas a história é verdadeira. Então, era de manhã e não tinha. E aí eles fizeram, como é que vai fazer isso? Não, coloquem as coisas na mesa. Coloquem as coisas na mesa e nós vamos sentar para agradecer. Isso parecia estranho, principalmente para as pessoas que estavam trabalhando com George Miller. Como é que a gente vai sentar na mesa e vamos agradecer o que não temos, né? Então, George Miller colocou todas à roda da mesa e disse: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos sustenta, o Senhor sempre nos manda o que nós precisamos, né? Em nome de Cristo Jesus, amém. Mal George Miller tinha acabado de orar, alguém bateu na porta do orfanato. Era alguém que era um padeiro da região, e ele fazia pães para a coroa inglesa. E os pães passaram do ponto. E vocês sabem que os reis são muito exigentes. Então ele não poderia usar aquele pão para o rei. Então ele pensou, e agora, o que eu vou fazer com esse pão? Ele lembrou do orfanato de George Miller. Então pegou e foi levar o pão para o orfanato. E assim, alegremente, George Miller agradeceu e colocou o pão na mesa. Ele disse, vamos agradecer, porque Deus mandou o pão, não é? Mas só tinha o pão. Ele agradece que Deus mandou o pão. Mal ele termina de agradecer o pão, alguém bate e o que foi que aconteceu? O leiteiro da cidade teve problemas na entrega e sobrou muito leite. Ele disse, se eu não entregar, esse leite vai estragar. E ele então, novamente, resolveu doar esse leite para o orfanato de George Miller. E ali naquela manhã, que não tinham na sua despensa nada, esses meninos tomaram o melhor leite e o pão que seria dado para o rei. George Miller é um homem que ele procurava a vontade de Deus. Ele lembrava, e isso tudo eu estou dizendo porque eu comecei lá no livro Disciplinas Espirituais, porque George Miller diz que as suas orações melhoraram depois que ele orava, e quando ele orava depois de ler a Bíblia. Ele lia a Bíblia primeiro, ele se absorvia da palavra de Deus e das promessas de Deus, aquilo que a Bíblia falava, e então ele orava. Neemias segue esse rumo. Ele vai lembrando o que a Bíblia fala, ele vai lembrando as promessas de Deus, ele lembra aqui que Deus tem um povo, e esse povo é um povo, não é, de uma aliança.
Neemias não esconde o pecado de Israel. Ele sabe que tudo que eles têm passado é resultado do pecado, mas ele lembra de uma verdade sobre Deus, que Deus é misericordioso, não é? Inclusive, né, você percebe que Neemias ele não tem uma oração orgulhosa aqui, diz, ó, eles pecaram, eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Então você percebe aqui que há uma confissão, há um reconhecimento de Neemias de que ele é uma pessoa pecadora. E aqui é onde nós vemos claramente a humildade do servo de Deus, onde nós percebemos que não é aquele que, eu sou santo. Nós vemos essa mesma imagem, essa mesma ideia em Daniel, quando ele ora no capítulo 10. Quando ele ora no capítulo 9, ele ora no 10, mas somente no capítulo 9, e depois ele recebe a revelação das 70 semanas. Mas no capítulo 9, ele faz praticamente a mesma oração. Ele diz, olha, eu e a casa de meu pai temos pecado. Então há uma inclusão do servo fiel no povo de Deus. Eu não estou fora desse povo. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte da igreja. E isso deve nos trazer alguma lição. Você já ouviu aquele tipo de gente que sai da igreja dizendo, eu estou saindo da igreja porque a igreja só tem gente hipócrita, porque só tem gente falsa? Não era diferente no tempo aqui de Neemias, mas ele não saiu dizendo, Senhor, esse povo aí é tudo falso, tudo hipócrita, né? Ele diz, a minha casa também é falsa, a minha casa também é hipócrita. De fato, aqueles que amam a Deus e andam em pureza diante de Deus, não é que eles se envolvem com a vida pecaminosa dos outros, mas eles olham os outros com olhos de misericórdia. Quando você vê alguém que se julga espiritual, muito soberbo, muito senhor da razão, muito aquele que está pronto para punir todo mundo, eu fico preocupado. Tem tudo para dar errado. Porque eu lendo Steve Gallagher, que é um homem que durante muito tempo foi prisioneiro da imoralidade, e ele vai contando sua história num dos seus livros, e dentro de um momento ele diz que ele descobriu quando é que Deus estava curando ele, quando ele passou a ter misericórdia no coração, quando ele já não olhava mais os outros simplesmente como pessoas caídas, derrotadas. Ele olhava como outros, como pessoas que ele poderia ajudar, mas que ele também fazia parte com elas de alguma forma. É o que Neemias faz. Neemias olha para o povo de Israel, olha para a nação e diz, olha, eu e a casa de meu pai temos pecado. Não há aqui um registro claro que os pais, a família de Neemias foi de idólatra, não há. Mas ele entende que ele faz parte do povo de Deus, ele não pode se sacar desse povo. Se esse povo está pecando, então, querendo ou não, ele está reunido com esse povo. E o que ele faz? Ele intercede por esse povo, ele ora por esse povo, ele se inclui, ele se identifica com esse povo. Apesar dos pecados que o povo cometeu no passado. Ele relembra, ele deixa muito claro isso diante de Deus na sua oração. Então nós vemos aqui uma oração humilde, alguém que de fato está humilhado na presença de Deus, alguém que coloca a sua vida, alguém que de fato se une. E aí é onde eu quero deixar claro qualidade de oração. Irmãos, é incrível como a gente pode até perceber que muitas orações são orgulhosas. A Bíblia tem um exemplo de uma muito clássica que sempre nós repetimos de vez em quando estamos falando sobre oração. É aquela que ficou registrada ilustrativamente em Lucas 18. Quando Jesus Cristo contou uma parábola a fim de ilustrar aqueles que se consideravam justos para si mesmo, não é? E que era de um fariseu, quando ele dizia o seguinte, diz, olha, 2 homens subiram no templo a fim de orar, um fariseu
e um publicano. Lembramos que o fariseu era aquela autoridade religiosa vista pela sociedade como os homens mais santos. E o publicano era a pior tipo de gente que tinha. Era o pior pecador, porque era um traidor de Israel. Ambos subiram para orar. E o fariseu começa orando, e a Bíblia diz que de si para si. Ele não orava para Deus, ele orava para si. Dizia, graças te dou, ó Deus, que eu não sou como determinados homens, não roubo, não faço isso. Pelo contrário, eu sou assim, eu dou dízimo e tal. Jejuo 3 vezes por semana. Então você percebe que é uma oração extremamente egoísta, e como diz o pastor Ari Veloso, ou como pelo menos dizia, não sei se ainda é vivo, era uma oração diabólica. Ora, nós vemos aqui em Neemias o contrário. Senhor, eu faço parte desse povo. Isso não quer dizer que Neemias estava em pecado, estava em idolatria, mas ele se identifica. Há uma humildade por parte de Neemias de se identificar. Ele não aponta o dedo para a nação de Israel, não, ele aponta o dedo para si, ele olha para si. Eu e a casa de meu pai temos pecado. Mas Neemias lembra que há promessas na palavra de Deus. Apesar disso, ele lembra também que Deus falou, inclusive para Moisés, ao qual ele deu a lei, inclusive para Moisés, ele lembra que Deus puniria, afastando, colocando no exílio o seu povo, mas que também Deus traria de volta mediante o arrependimento. E aqui é onde ele invoca, diz, Senhor, eu estou orando por arrependimento. Eu estou orando. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou orando em confissão de pecado ao Senhor, pelo meu povo, pelo teu povo, pelo povo que o Senhor escolheu. A igreja precisa hoje de pessoas que orem mais por ela. Muitas pessoas são boas para reclamar, para apontar pecados de um, pecado de outro, de dizer, fulano é assim, fulano, claro, e às vezes até ainda embola o pastor no meio, mas muito defeituosos de tirarem tempo orando e se incluindo nesses pecados. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo, Senhor, a igreja é muito fofoqueira e eu sou mais ainda. Senhor, a igreja está cheia de hipócritas, eu sou o pior deles. Você não ouve isso aí. Você não percebe isso nas orações. Por quê? Porque são orações soberbas. Nós precisamos de pessoas que intercedam mais pela igreja de Deus, que se incluam, se identifiquem com elas. Não é? Ao invés de simplesmente ficar tirando pedras, ficar falando do fulano, do filho do cicrano, da pessoa tal, da outra, mas que se incluam com o povo de Deus. Que lembrem e que faça como Neemias, olhe para a palavra de Deus e diga, Senhor, eu sei que isso acontece por conta dos nossos pecados. Eu sei que o Senhor nos mandou, mas esses ainda são teu povo. Esses ainda pertencem ao Senhor. Ele lembra ao Senhor que Deus prometeu, ele assume, ele ora pelo povo, ele diz, Senhor, eu estou na tua presença implorando por esse povo. Quanto tempo você gasta orando pelos irmãos da sua igreja, pela sua igreja? Quanto tempo? Há pessoas, infelizmente, que passam mais tempo falando mal dos irmãos da igreja do que orando por ela. Infelizmente. Mas essa não é a atitude desse homem piedoso. Ele ora pelo povo de Deus. É possível que outros homens piedosos também estavam orando ao Senhor. Essa ficou registrada. Ele não faz aqui um ajuntamento, é ele. Ele chama para si a responsabilidade. Senhor, eu pequei, a minha família pecou, mas eu estou aqui na tua presença intercedendo pelo teu povo. Ele se preocupa com o povo de Deus. Ele não se preocupa em ficar apontando os erros de fulano, Beltrano. A gente vai ver que mais na frente ele vai tomar atitudes, mas diante de Deus, ele sabe que Deus é santo e que ele é pecador. Então por que na presença de Deus vai ficar acusando um ao outro? Por que ele vai ficar como aquele fariseu falando de outras pessoas? Não, ele sabe quem ele é.
ele sabe que ele faz parte do povo de Deus, e como parte do povo de Deus, se o povo de Deus está pecando contra Deus, ele também faz parte desse povo. Precisamos de mais pessoas que orem, intercedam pelo povo de Deus. A igreja precisa de mais pessoas orando pela própria igreja. Se você é membro de uma igreja local, não importa se igreja batista, metodista, seja qual for a igreja que você frequenta, você tem orado pela sua igreja. Ou você é mais um daqueles que está pronto a acusar, pronto a apontar o erro do pastor, o erro do irmão, do diácono, não sei quem. Às vezes são pessoas que são falhas assim, mas que estão se esforçando na igreja. Mas que você está pronto para apontar o que eles estão fazendo de errado e muito pouco para colocar-se junto com eles na presença de Deus. Ou por eles na presença de Deus. Lembra que quando a Bíblia diz que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó? Então é muito bom quando nós oramos pelas outras pessoas com sinceridade por elas. Quando nós nos interessamos pelo povo de Deus, intercedemos pelo povo de Deus, nos preocupamos pelo povo de Deus. E é por isso que nós temos essa programação chamada Culto de Oração nos Lares, onde eu espero que você, depois que acaba oficialmente essa programação, você tire tempo para orar. Porque muito Deus pode te abençoar e te usar quando você se identifica com o povo de Deus, com os servos de Deus. Isso é extremamente importante. Eu vou deixar o final dessa oração para a próxima semana, porque ela vai ser importante para juntar com o capítulo 2. Mas lembre-se, qualidade de oração é quando nós reconhecemos quem Deus é. Quando nós nos baseamos na palavra de Deus. Nós nos apresentamos humildemente na presença de Deus. E nós intercedemos pelo povo de Deus. Aqui nessa oração não há nenhuma pergunta pessoal de Neemias. Ou melhor, não há um pedido pessoal. Ah, Senhor, eu queria ser promovido, eu queria ir para um outro carro que não fosse tão perigoso. Não. É uma oração para a vontade de Deus. É uma oração para fazer a vontade do Senhor. Vamos orar. E vamos pedir a Deus que Ele aumente-nos a fé e nos dê mais qualidade nas nossas orações. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo exemplo de Neemias e como ele orou de maneira poderosa, porque ele resolveu humilhar-se na Tua presença. Pedimos ao Senhor que as nossas orações tenham mais qualidade, mais afinidade com a Tua vontade, a fim de sermos atendidos pelo Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Que cada pedido aqui feito seja pedido que agrade ao Senhor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, eu vou pedir para Eliseu reposicionar a câmera e aí nós vamos passar para os nossos pedidos de oração. O Eliseu vai me ajudar, porque ele vai me dizer aqui os pedidos de hoje, né? Os primeiros programados aqui. Cuidado só aqui com o fio, Eliseu, tá? Então, qual é o primeiro pedido, Eliseu? Tem pedido de Lucas Sombra. O Lucas Sombra, eu queria só lembrar a vocês, o nosso querido e amado irmão Lucas Sombra perdeu um ente querido, né, um tio-avô essa semana, e a gente está pedindo oração pelo conforto de Deus para a família do Lucas Sombra, tá bom? Então eu queria que os irmãos não esquecessem esse pedido, ele é importante. Vamos lá. Tem pedido do Lídia. Então, continuamos orando pela Lídia, ela já está em casa, não sei quantos irmãos sabem, mas a Lídia já está em casa, e aí nós pedimos que os irmãos continuem orando pela recuperação da Lídia. Ela ainda continua fragilizada, mas que os remédios surtam o efeito necessário e cure a serva do Senhor pela vontade de Deus, que o Senhor cure a sua serva através dos remédios, se essa é a vontade dele, senão que cure ela extraordinariamente, não é? Diretamente pelo seu poder. Zeu? Tem mais aqui. Tem Marcelo. Tem pedido de Marcelo.
Então estamos também orando pelo irmão Marcelo, esposo da irmã Rauana, pela recuperação dele após cirúrgica, tá bom? Próximo. Tem Jocicleia. A Jocicleia, aquela parente da irmã Nena, que ela está já na enfermaria, mas ela está precisando reagir, porque ela ainda está com estado, digamos assim, de coma. Ela ainda não reagiu ainda, porque ela levou um agravante no cérebro, tá bom? Próximo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quantos eu leio? Depois da Jocicleia. Senhora Jocicleia. 4. Então é esse aqui. Eu acho que eu escrevi a letra errada. Não, tá certo, tá certo. Só lê essa palavra aqui. Bendito. Então nós estamos orando pelo irmão Benedito da Igreja Hebron. Ele continua agora internado na UTI, eu acho que é a UTI do Intro. Então orem pelo irmão Benedito, já é alguém de idade, que os irmãos que é da Igreja Hebron. Próximo, Eliseu. Tem aqui. Depois do Benedito. Eu não escrevi isso. Esse não escreveu, é o Weber. Só que eu não é aqui. Weber Vitor. Então, o irmão Edson pede oração pelo seu genro, Heber Vitor. Ele está um pouco ruim, aí não sei se já saiu os resultados dos exames, mas há uma suspeita de ser essa doença que tem tomado a humanidade. O próximo, É irmã com Cândida. então a irmã Eliette, a irmã Carol pedem pela sua mãe, a irmã Cândida, né? A mãe da Eliette, a irmã Graça, da Carol, a mãe da Beth. Então olhem porque ela está tendo febre. A dona Cândida já tem uma certa idade também, então a gente pede oração pela dona Cândida. E chegou um pedido recentemente agora para nós, né? Não aqui no programa, mas antes da programação, que é quem, Oseu, aí? Deixa eu ver. É o Alex. Alex. O Alex, ele é primo da Clívia, ele é da família Brilhante. Ele também está ruim e inclusive eles estão pedindo ajuda para poderem ver se conseguem até transferir ele daqui, tá bom? Então o Alex Brilhante, a Clívia faz esse pedido de oração por esse primo dela, tá bom? Agora eu vou ver os pedidos que chegaram, que a irmã Melanie tem anotado aqui para falar aos irmãos. Obrigado, Eliseu, pela sua ajuda, tá bom? Vamos tomar essa coisa. Ok, vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Nós temos aqui, meus queridos irmãos, o irmão Edson, né, como eu falei, pede oração pelo Ebervito, e também pela saúde do próprio irmão Edson, que passou dias com a pressão desregulada. Pede pela sobrinha da irmã Raimundinha, tá certo? A Dainha, né? Dainha é o apelido da minha mãe lá em Manaus. A Dainha está doente, mas não sabe do que é, tá bom? O irmão Ederson aí também pede pela Daiane, que ela esteve com enxaqueca por 2 dias, está melhor, mas pede pela sua filha Daiane. O Ederson pede pela sua família e pela sua madrasta que faleceu. Madrasta? Uma madrinha? Não, sua madrinha que faleceu recentemente de Covid. E pede conforto para ele e proteção, para que eles também não tenham contraído, né? Então o Ederson pede pela sua madrinha. A irmã Lúcia pede pela sua saúde, a saúde da sua irmã Iris e por seu colega de trabalho, Cleiby, que é oficial de justiça. Esse é o pedido da irmã Lúcia, tá bom? O pastor Neto pede pela vida física e espiritual dele e de sua família. Então, esse é o pastor Neto, é o neto de... Não, esse é o neto lá de Sena Madureira, desculpa. É o neto de Sena Madureira. Certo. Pela vida, então é lá de Sena Madureira. O irmão Neto pede pela vida física e espiritual dele e da sua família, o desenvolvimento deles. Também a Fran pede proteção
proteção e saúde para sua família. Pede também oração pela Cleide, pelas meninas e pelo conforto do tio Arnaldo, aqui que perdeu a esposa faz um tempo, né? Acho que já estamos quase com um mês, talvez. A dona Margarida pede pela saúde dela e da Dani. Não estiveram bem esses últimos dias, então orem pela saúde da irmã Margarida e da Dani, por favor. Mas hoje estão melhor e pedem pela sua família que Deus continue livrando eles desse vírus. A irmã Suelen Dávila pede por sua família também, tá bom? O Rufino pede pelo Benedito, tá bom? Então, eu creio que esses são os que cada irmã não tem mais alguns aqui que ela vai falar, vai me passar. A missionária Jael pede pela saúde dos seus pais. O seu pai, o pastor Nonato, esteve com pressão alta, né? O pastor Nonato, a irmã Helena, ele já tem uns problemas de saúde já de algum tempo, né? Até também um pouco por causa da idade, mas tem servido a Deus com muito vigor, né? Admirável o vigor do pastor Nonato, mas esses dias ele esteve com a pressão desregulada. Então orem. E a mãe dela teve uma reação alérgica, a irmã Helena. Então o pai da Jael, para quem não conhece, é o pastor Nonato, que está na Bahia. A mãe dela é a irmã Helena, tá certo? Ela foi picada pelo inseto e teve essa reação. E por seus irmãos que estão trabalhando em proteção para todos nesse vírus. Oi? Ela não teve picada pelo inseto? A mãe da Jael foi picada por um inseto, tá bom? Meus queridos irmãos, nós vamos agora cantar um cântico que eu gostaria de ensinar hoje. Nós vamos estar cantando aí pelo menos as próximos cultos de oração. Sim, tem uns participantes, desculpa, ainda bem que eles me lembraram. Esses assistentes são ótimos, né? São ótimos, ok? Vamos começar aqui. Nós temos a irmã Maria Margarida, a irmã Maria Inês, Boa noite. a irmã Anderson, Francisco Siqueira, a minha sogra maravilhosa, Beth Ziegler, Lucas Duarte, Lucas e família, Edson Rodrigues e família, a irmã Nancy, tá certo? Eu acho que é a Noeli, né? Merendes, né? Ou Naeli Merendes, não sei. Aqui. É Naeli ou Noeli? Noeli Merendes, ok, obrigado meu filho. Nós temos a Iris está assistindo, Ligiane e família, tá certo? Eu acho que é Antônio Torres, né? Aqui, desculpa. Eu não sei. Antônio, acho que é Antônio Teles, Antônio Teles, ok. Se for o Teles, meu amigão aí lá do Pará, que veio pra cá, dá um oi aí pra mim, por favor, só deixa claro aí pra mim, tá bom? Se for o Teles, né? Tá bom? Aí você escreve aí pra mim. Gessé Almir, Gessé, meu querido lá, e família. Aí a minha irmã Leslie e família, tá bom? Anitta Farias, aí no Canaã, Rufino Santos, não é? O Melk Aquino, ô Melk, tudo bom, Melk? A Suelen, a Rayane Brito, né? A Rayane lá no Quinari, eu acho que deve estar com a família também, o Murilo, não é? E o Davi, Halber. Domingos Neto, meu querido Dudu, tá certo? Renildo Maciel, lá também do Aviário, Anne Lima e Luziette. Nós temos também aqui o nosso querido Bruno Trindade, que sempre está nos acompanhando. A Claudene Freitas, lá do Pará, na Luz do Evangelho. A Daça Carvalho, filha do pastor Isaías. A Claudete está assistindo também. A Claudete também está assistindo conosco. Tá bom? A irmã Luísa Amorim, nossa querida irmã Maria Verônica, lá de Pacatuba, a esposa do pastor Luiz Amorim. Obrigado, irmã Vera, pastor Luiz, é um prazer ter vocês aqui, prestigiando esse momento também de louvor ao Senhor. O irmão Neto e a Sueli lá em Sena Madureira, que nós já falamos o pedido deles, né?
E o Pedro André lá em Manaus, tá bom, meu querido amigo lá da Igreja da Fé de Manaus. Deus abençoe vocês também. É Antônio Teles. E é Antônio Teles mesmo, né? Então deve ser o Teles, o meu amigo de juventude. Os pedidos não estão aí, né? O pessoal dos pedidos. Pessoal dos pedidos? Acho que estão, né? Entra o Ed, todo mundo. Olá, todo mundo. Todo obrigado. Boa noite. É muito bom ter vocês conosco. E agora sim, eu vou ensinar uma música chamada Cada Instante, tá bom? Ela diz assim: cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. E aí repete: é paz em minha alma, suave harmonia em teu grande amor. Cada instante contigo, Senhor, que passo a teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. De novo, eu vou repetir a letra para você. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia em teu grande amor. Cada instante contigo, Senhor, que passo a teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Próxima quinta nós vamos cantar de novo. E aí você aos poucos vai aprendendo. É uma música muito bonita que tem a ver com o momento que nós vamos agora orar ao Senhor. E juntos em família vamos estar em espírito intercedendo uns pelos outros. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós somos gratos pela Tua Palavra. Somos gratos pelo exemplo de Neemias. Somos gratos por esse momento. Somos gratos por cada um que está participando. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que cada dia mais possamos estar mais próximos ao Senhor. E que a oração seja um exercício dessa nossa dependência do Senhor. É o que oramos em nome de Cristo Jesus.
Amém. Uma boa noite, obrigado pela sua participação. Lembre-se, sábado, 5 horas, louvores ao Senhor 5, e você pode participar no tempo online, tá bom? Uma boa noite. Alexandre Souza, Alexandre Ligiane, tá todo mundo aí.